Há uma expressão muito cearense que diz chover no molhado, né? Eu vou ler aqui os dados que com tanto carinho o cerimonial preparou, numa síntese apertada aqui da vida do Ximenes, nosso desembargador Fernando Ximenes, que tudo que está escrito aqui, diante do que eu penso e do que eu creio, ainda seria muito pouco. Mas, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, professor adjunto de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFC, membro do Instituto dos Advogados do Ceará, do Instituto dos Advogados Brasileiros, fundador da Fundação Paulo Bonavides, conselheiro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Corpo Permanente de Colaboradores da Revista Brasileira de Ciências Criminais, membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e do Conselho Editorial da Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. É autor de livros e artigos científicos, entre os quais se destaca Controle de Constitucionalidade das Leis Municipais, São Paulo, Atlas, segunda edição, datada de 2003. Essa pessoa que engrandece o Estado do Ceará e as letras jurídicas do país, a quem eu passo a palavra. Eu vou falar aqui da tribuna, em pé. Diz o ministro Luiz Roberto Barroso, que quando o palestrante fala de pé, ele cansa e fala menos, diminui a palestra. Então eu queria cumprimentar todos os participantes desse congresso, está me ouvindo bem? Na pessoa do ministro Biratã Diniz de Aguiar, que vem desde a sua aposentadoria, dando uma grande contribuição à divulgação de seminários como esse, para a realização e o aperfeiçoamento da administração pública. Eu mesmo acho que participei do primeiro seminário e tenho a honra de receber o convite para participar desse quarto seminário. Me foi atribuída me foi atribuído o tema sobre os princípios jurídicos da administração pública. E antes mesmo de tecer considerações acerca dos princípios jurídicos que norteiam a administração pública, impende ressaltar que, no direito, os princípios constituem, na linguagem de Miguel Reale, as emanações normativas de valor genérico que condicionam, que orientam a compreensão do ordenamento jurídico, para a sua aplicação, para a sua integração e para a própria elaboração das normas jurídicas. Com efeito, no âmbito do direito administrativo, que é um direito de elaboração recente e não codificado, os princípios revelam-se de importância enorme para a compreensão e a consolidação dos institutos de direito administrativo, notadamente pelo fato de suas normas serem editadas em circunstâncias de momento, ensejando uma miríade de textos sem uma reunião consolidada, sem uma reunião sistemática. Eis aí a importância de tais princípios, não só para a solução dos casos não previstos expressamente nessas normas jurídicas, mas também para o melhor entendimento desses textos esparsos, e para conferir também uma maior segurança aos cidadãos quanto à extensão dos seus direitos e de seus deveres. Ademais, cumpre registrar que a Constituição de 1988 confere grande relevo aos princípios gerais do direito, ao afirmar, no parágrafo 2º do seu artigo 5º, que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios por ela mesma adotados. Tal dispositivo significa dizer
que, além dos princípios explicitamente colocados na Constituição, existem outros princípios que estão implícitos na Constituição. Então, nós temos que examinar esses princípios, levando em conta toda essa colocação. Então, a Carta Política de 1988, no seu artigo 37, ela menciona expressamente como princípios a ser observados pela administração pública a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse último acrescido ao texto constitucional pela emenda número 19. Entretanto, os princípios fundamentais que regem a gestão pública não são apenas esses, mas também outros extraídos do próprio texto constitucional, como nós veremos, e aqueles clássicos, aqueles princípios clássicos da administração pública, elaborados pela jurisprudência e pela doutrina do direito administrativo. São vários os princípios que nós poderíamos elencar aqui nessa palestra. Entretanto, só selecionamos alguns desses princípios e que, mesmo fazendo uma seleção, não deixam de ser muitos os princípios que a gente tenta abordar aqui. E eu começo pelo princípio da legalidade. Ora, o saudoso professor, ministro Seabra Facundes, já na sua obra clássica sobre o controle jurisdicional dos atos administrativos, ele cunhou a seguinte frase: administrar é aplicar a lei de ofício. E o professor Eli Lopes Meirelles, a maioria dos que estudaram aqui, que eu acho que direito administrativo, tantos os juristas, como os contadores e os economistas, os administradores, estudaram direito administrativo. E lá o professor Eli Lopes Meirelles, no seu livro clássico, ele diz: na administração não há liberdade ou vontade pessoal. Enquanto na administração pública é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, a administração pública só é permitido fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. Todavia, o ofício administrativo jamais se reduz à mera aplicação mecânica da lei, pois ela mesma deixa amplos espaços discricionários a serem preenchidos pelo administrador, dada a multiplicidade de situações que reclamam a atuação do poder público. Fato esse que, por si só, já comprometeria essa noção de que a administração não age por vontade própria, limitando-se a cumprir previamente a vontade manifestada pelo legislador. Na verdade, como dizia Kelsey, a própria atividade de interpretar a lei comporta uma margem de livre criação. Então, o intérprete da lei, ao interpretar, ele cria norma, ele cria norma jurídica. Então, não há dúvida de que a administração pública necessita de autorização legal para agir. Porém, no exercício da competência legalmente definida, tem os agentes públicos a ampla liberdade para desempenhar inúmeras funções hoje cometidas universalmente ao poder público. Realmente é notória que, a partir da metade do século XX, a evolução cada vez maior de um processo legislativo se verificou um desprestígio da lei no sentido formal, em decorrência dos mais diversos aspectos, dos mais diversos motivos. Desde o descrédito na lei como expressão da vontade geral, passando por sua crescente politização ao sabor dos governantes e das maiorias constituídas. Então, deixa de merecer esse respeito a esse princípio de que a lei é um produto da vontade geral. Porque muitas vezes essa lei é produto da vontade do governante ou da maioria que se forma no Congresso Nacional. Também pela crise de representação e pelo incremento progressivo da atividade normativa do Poder Executivo. Então, além da crise
que o Congresso Nacional, que os parlamentos enfrentam, onde não há identificação do eleitorado com o seu representante, afora isso, tem se observado a ampliação do poder executivo na iniciativa de leis, de medidas provisórias, de decretos, leis, de normas que não são lei no sentido formal elaborada pelo Poder Legislativo. Então é inevitável reconhecer que odiernamente o enfraquecimento da atividade legislativa formal e a multiplicação desses ordenamentos administrativos setoriais encontram-se consagrados nos textos constitucionais modernos. Daí urge tributar à Constituição seus princípios e, especialmente, o catálogo dos direitos fundamentais, a tarefa de condensar todo o arcabouço normativo que compõe o regime jurídico da administração pública. A superação do paradigma da legalidade administrativa há de se operar em substituição da lei pela Constituição, como cerne da vinculação da administração pública à publicidade. Aqui eu reverencio o professor Paulo Bonavides, quando ele proclama que se o velho Estado de direito do liberalismo fazia o culto à lei, o atual Estado, o Estado moderno, faz culto à Constituição. Assim, desaparece aquela imprescindibilidade da lei como mediador entre a Constituição e a administração pública, a qual a administração pública hoje, ela passa a se vincular diretamente com os princípios constitucionais, visto que estes núcleos de condensações de valores, na linguagem de Canottieri, estão diretamente vinculando a administração pública. Então, nesse contexto, o princípio da legalidade deve se assentar nas bases valorativas, sujeitando as atividades da administração não somente ao império da lei, no sentido formal, aprovado pelo Legislativo, mas também e principalmente aos preceitos fundamentais que norteiam o ordenamento jurídico de um Estado de direito que se pretenda democrático. Passo em seguida a falar do princípio do interesse público. Então, chama a atenção para a ideia existente de que o interesse público é inconfundível com os interesses pessoais e a eles superior. Então, essa concepção que nós temos, que os direitos públicos são superiores, se sobrepõem sobre os direitos pessoais, essa definição, essa compreensão, ela merece uma releitura. Porque não existe, ao surgimento do constitucionalismo, a concentração do catálogo dos direitos fundamentais, que são os alicerces do direito no Estado democrático de direito. Então, há essa noção de que o princípio do interesse público, que se pressionam, quer dizer, como a prioristicamente, como a prevalência dos interesses da coletividade sobre os interesses individuais, revela-se incompatível com a ideia da Constituição como sistema aberto de princípios, articulados não pela lógica da hierarquia estática, mas por uma lógica de ponderação proporcionalmente contextualizada. Então, dentro de um contexto, pode ser que o interesse público maior, o interesse público primário, seja do particular, seja aquele pessoal, e não aquele que se pretende que seja o interesse público. Então, e que também não se deve confundir interesse público com o interesse do administrador de plantão, né?
Então, assim, as relações de prevalência entre interesses privados e interesses públicos não comportam uma determinação a priorística e em caráter abstrato. Ao contrário, devem ser buscados no sistema constitucional dentro do jogo de ponderações proporcionais, envolvendo direitos fundamentais e metas coletivas da sociedade. Então, o Estado de Direito é um estado de ponderação, que se legitima pelo reconhecimento da necessidade de proteger e promover de forma razoável e equilibrada tanto os interesses particulares dos indivíduos como os interesses gerais da coletividade. O verdadeiro interesse público, ele resulta desse mecanismo de ponderações. Então, a grande inovação das constituições modernas consiste em que, permeando por ela as ideias humanistas, posiciona o homem como o epicentro do ordenamento jurídico. O homem é um verdadeiro fim em si mesmo. Tais direitos têm assento, sobretudo, nos valores da dignidade da pessoa humana. No Estado democrático de direito, servindo concomitantemente para legitimar e limitar o direito estatal. Então, esse princípio que o Constituinte brasileiro elegeu como um dos fundamentos do Estado democrático brasileiro, esse princípio deve ser, na verdade, o princípio que norteia todo o ordenamento jurídico. Então, em que pese a tudo isso, não há negar como condição própria da vida em sociedade e mesmo a proteção e promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que se faz também necessário tutelar interesses de cunho nitidamente coletivo, voltados para atender demandas que ultrapassam a esfera individual do cidadão. É o caso, é a razão pela qual o Constituinte, em diversas hipóteses, reconhece direitos de natureza transindividual, permite a limitação de interesses individuais em prol da tutela dos interesses maiores, dos interesses difusos. Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, a função social da propriedade, a desapropriação, né, a cobrança de tributos para gerir a coisa pública. Destaque, não se cogita aqui de afastar a existência do conceito de interesse público como um conjunto de interesses gerais que a sociedade confere ao Estado para que ele os satisfaça. O que se está a afirmar é que o interesse público comporta, desde a sua configuração constitucional, uma implicação entre os interesses difusos da coletividade e os interesses individuais e particulares. Não podendo, como eu disse, de uma maneira a priorística, estabelecer a prevalência teórica e antecipada de um sobre o outro. Realmente, leciona o professor Juarez Freitas que o interesse público supõe maior efetividade da tutela dos direitos fundamentais do homem. Tanto que, diz ele, né, quando se trata do resguardo à vida, se admite, inclusive, de maneira, naturalmente, motivada e excepcionalmente, se justifica o bloqueio de recursos. Ou seja, se infringe o artigo 100 da Constituição para respeitar o direito à vida, para fazer com que o Estado se obrigue a fornecer um medicamento de uso contínuo do ser humano, para que ele não venha a falecer. Então é preciso, pois, fazer uma releitura deste princípio do interesse público. E ele diz mais, é preciso, não consulta ao interesse público, por exemplo, o que se tem visto, né, persistidamente, esse modelo iníquo do poder público descumprir decisões judiciais. Retardar
sem justo motivo, a concessão de uma aposentadoria. É preciso, realmente, fazer uma releitura deste princípio do interesse público. O outro princípio importante é o chamado princípio da impessoalidade. Esse princípio, ele deriva-se do próprio princípio da igualdade. Ele traduz como uma vedação constitucional a qualquer tipo de discriminação antijurídica, pelo qual fica o agente público obrigado a proceder com desprendimento, espírito cooperativo, a doação desinteressada, além de isenção e isonomia, sem perseguir nem favorecer a quem quer que seja. Isto é, deve promover o bem de todos e jamais se deixar pela mácula das paixões, dos ódios ou dos interesses subalternos. Este princípio, ele tem desdobramento, ele aflora expressamente, não só no caput do artigo 37, mas nos seus incisos 1º, 2º e 11, por exemplo, onde diz que todos os brasileiros têm acesso aos cargos públicos, onde requer que o ingresso nos cargos públicos se dê mediante concurso de provas ou provas de títulos. Quando exige a publicidade dos atos da administração, mas que não seja essa publicidade em caráter pessoal, para a promoção pessoal de governante ou de agente público. Em seguida, eu falo do princípio da moralidade. Quanto tempo eu tenho, meu Deus? Porque tem muita coisa aqui. O princípio da moralidade é um princípio de difícil tradução, em face mesmo da possibilidade de abranger a ampla gama de condutas da administração. O saudoso professor Edwin Lopes Meirelles, ele sempre incluiu a moralidade entre os princípios da administração, mesmo quando não tinha isso na Constituição. Ele afirmava que ao legal, ao princípio da legalidade, deve se juntar o honesto e o conveniente aos interesses públicos. E vincula a moralidade administrativa ao conceito de boa administração. E nós vamos verificar que o professor Juarez Freire considera um dos direitos fundamentais da pessoa humana o direito a uma boa gestão, a uma boa administração. Então, em geral, a percepção da imoralidade administrativa ocorre sempre no enfoque textual, como diz a professora Odete Bedauá. E cita como exemplo, ela cita como exemplo o seguinte: vamos supor, nós vivemos um momento de crise financeira, ou um período de agravamento dos problemas sociais, né? Como, por exemplo, o caso da nossa seca aqui no Nordeste. Então, diante desses problemas, por exemplo, configura imoralidade efetuar gastos com bens supérfluos. Dentro dessa ela dá um exemplo: aquisição de automóvel de luxo para servir às autoridades. Ainda que essa aquisição seja legal, tramite, observando todo o processo de uma licitação, passa a ser imoral em razão do contexto, em razão da conjuntura política e social. E a Constituição da República, além de mencionar tal princípio da moralidade, no caput do artigo 37, ela aponta instrumentos para sancionar a não observância desse princípio, como a ação popular a ser proposta por qualquer cidadão, visando anular ato lesivo à administração, a moralidade administrativa, bem como a chamada ação de improbidade, que também, é preciso que se diga, ela deve ser utilizada de maneira adequada e também com razoabilidade. Porque, como diz o ministro Gilmar Mendes, muitas dessas ações de improbidade, a probidade está exatamente na propositura desta ação. Talvez por isso mesmo que o presidente da Ordem dos Advogados fez aqui uma denúncia. E hoje muita gente boa não quer assumir cargo público, para não se sujeitar a esse abuso que se tem cometido de promover ações, às vezes,
sem nenhum fundamento, né, envolvendo o nome de pessoas corretas, de pessoas sérias. E isso está afastando da administração pública os homens e as mulheres que têm realmente compromisso com o interesse público. Em seguida vem o princípio da publicidade, que é aquele princípio que determina que a administração pública haja sem nada ocultar. Ou seja, são raras as exceções constitucionais que devem ser feitas em segredo. Né? Por quê? Porque a falta de transparência é a própria negação da essência do poder público. Né? De maneira que o agente público precisa prestar conta dos seus atos e velar para que tudo seja feito às claras, dispensada a publicidade excepcionalmente nas hipóteses estritamente previstas no artigo 5º, 33 da Constituição, inciso 33 da Constituição, quando o interesse público assim exigir, ou por problema de segurança, ou por problema de preservar a dignidade da pessoa. E aqui eu pensei uma frase do ministro Celso Arthur, grande jurista, onde ele diz: numa democracia, a visibilidade e a publicidade do poder são ingredientes básicos, uma vez que permitem um importante mecanismo de controle via a participação popular da conduta dos governantes. Numa democracia, a publicidade é a regra do poder e o segredo a exceção, o que significa que é extremamente limitado o espaço dos segredos do Estado. Então, como desdobramentos deste princípio da publicidade, é que nós vamos encontrar no inciso 33 do artigo 5º da Constituição o reconhecimento do direito de receber dos órgãos da administração pública informações do seu interesse particular ou do interesse coletivo, bem como a obtenção de certidões que prevê no inciso seguinte em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de ação de situações de cunho pessoal. Em seguida, tem o princípio da eficiência, que foi incluído, como eu disse, no caput do artigo 37 pela emenda 19. Esse princípio determina que a administração cumpra suas tarefas agindo de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam a necessidade da população. A eficiência contrapõe-se à lentidão, o descaso, a negligência e a omissão. Mas não se pode, contudo, em nome da eficiência, sacrificar a juridicidade, sacrificar a legalidade. Os dois princípios constitucionais devem caminhar juntos, na busca de uma atuação eficiente, mas dentro da legalidade. E muitas vezes, em nome da eficiência, se desrespeita a juridicidade. O princípio da autotutela. Este princípio é aquele princípio em que a administração deve zelar pela legalidade dos seus atos e condutas e pela sua adequação ao interesse público. Se a administração verificar que os atos ou medidas por ela adotados contêm ilegalidades, poderá anulá-los, ela própria. Como também, se concluir pela inoportunidade ou pela inconveniência, ela poderá revogá-los. Isso, inclusive, é súmula do Supremo Tribunal Federal, dentre as quais a súmula 473. Mas nós vamos ver como os princípios eles não se anulam. Nós vamos ver que em determinadas situações concretas esse princípio pode ser indicado. E vou dar exemplos concretos. Mas vou seguir em frente, porque mais na frente eu vou voltar a esse assunto. E falar no princípio da legitimidade e da veracidade, que é aquele princípio que pressupõe que as decisões editadas pela administração pública, elas são de conformidade com as normas jurídicas e que o seu conteúdo é verdadeiro.
Mais do que nunca, nós precisamos acreditar nas instituições. Está aí esse princípio. Tal confiança está associada exatamente naquele princípio. Aquela presunção jurisprudente de legitimidade e até de veracidade dos atos administrativos. Todavia, dito pressuposto não tem caráter absoluto, podendo a qualquer interessado, conforme o caso, demonstrar ou invocar a sua antijuridicidade ou veracidade. Mas estou me alertando aqui que eu tenho 10 minutos, então eu tinha muito mais a falar de tantos outros princípios. Mas, dentro desses 10 minutos, vou procurar ser sucinto. E um dos princípios que eu quero abordar aqui é o princípio da segurança jurídica, que decorre da própria ideia do Estado democrático de direito. Significa que a administração pública deve zelar pela estabilidade e pela ordem nas suas relações jurídicas, como condição para que alcance os valores de justiça e de ordem. A estabilidade fará com que, em circunstâncias excepcionais, a administração tenha de convalidar atos irregulares sanáveis e, por exceção extrema, até mesmo aqueles viciados em constitucionalidade. Então, mesmo ela tendo a autotutela dos seus atos, esse princípio não é absoluto. Né? Por exemplo, nós tivemos um caso de julgamento lá no tribunal de uma professora que foi aposentada no nível 13, depois anularam o ato dela, reconhecendo que havia um erro da administração, e colocaram no nível 16, não me lembro bem. Passou-se 9 anos depois, quiseram anular o ato dessa professora para fazer com que ela voltasse para aquele nível 13. Ora, a administração não pode fazer isso, porque ela está se insurgindo contra a própria segurança jurídica. Essa professora não agiu de má fé. Essa professora confiou no ato da administração. Então, isso é um exemplo. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma norma, uma lei, um decreto, que promovia servidores da Infraero no processo de promoção por meio derivado, o que é inconstitucional. E o Supremo reconheceu essa inconstitucionalidade, mas conferiu o efeito ex nunc, porque seria uma grande injustiça, com mais de 10 anos, retirar desses servidores que agiram de boa fé. Fizeram uma seleção interna, acreditando que aquilo fosse um ato verdadeiro. Então, é preciso observar, é preciso fazer esse confronto de princípios, esse tipo de antinomia. O outro princípio importante, né, que nós não podemos deixar de falar, é o princípio da motivação dos atos administrativos, porque impõe o dever à administração de explicitar os fundamentos de fato e de direito das suas decisões, que irão repercutir na esfera de direitos individuais e coletivos. Então, aí, os próprios chamados atos discricionários, eles precisam estar vinculados aos motivos que obrigatoriamente haverão de ser expostos, de maneira consistente e elucidativa, sempre que tais atos afetem o direito. Então, o professor Adilson Abdallah diz: a discricionariedade, ela não é um cheque em branco, não. Nenhuma palavra mágica. O Poder Judiciário deve e pode julgar a ilicitude dos atos praticados no exercício da competência discricionária, para decretar nulidades do ato praticado com desdobramento dos limites da discricionariedade. Então, a falta de motivação é um vício autônomo, capaz de ensejar a decretação da nulidade do ato. Sem explicação dos motivos, é quase impossível controlar a discricionalidade dos atos. E esse princípio é importante tanto para o gestor, porque ele vai ter mais cautela, ele vai ter
mais rigor na sua decisão, porque ele precisa motivar, como também para que a sociedade controle essa decisão, para que o cidadão controle essa decisão de motivação. E aí é que eu digo, não é aquela velha dicotomia entre o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário, ela deve ser feita da mesma releitura dela. Porque o ato administrativo discricionário não é mais aquele ato fora do direito, aquele ato que não pode ser sindicado pelo Poder Judiciário. O que o Judiciário não pode fazer é examinar a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, mas ele pode sindicar os motivos do ato administrativo, a motivação que levou à prática daquele ato administrativo. Teria que falar aqui do princípio da responsabilidade objetiva, que todos conhecem. Podia falar aqui do princípio da proporcionalidade, mas já falei muito aqui de ponderações, e o tempo não me é mais favorável. Mas eu queria falar aqui também de um princípio da unicidade da jurisdição, que é exatamente aquele princípio que nenhum ato administrativo fica infenso ao controle do Poder Judiciário. Em razão mesmo de a Constituição estabelecer como um dos direitos fundamentais do cidadão o direito de recorrer ao Judiciário sempre que houver uma violação ou uma ameaça de violação a direito. Então, esse princípio da judicialidade, da unicidade da jurisdição, é um princípio também fundamental. E eu escrevi até muita coisa sobre isso, porque exatamente tratando desse problema da discricionalidade do ato administrativo. Então hoje, como diz a professora Teresa Sadek, assiste à confluência de fenômenos correlatos. De um lado, a limitação da má discricionalidade dos atores políticos, com a atuação do Executivo e do Legislativo. E do outro lado, a ampliação das possibilidades de interferência do Poder Judiciário. Muitas vezes é criticado pela, como é que eles chamam? Pela judicialização da política. Geralmente, essa judicialização é patrocinada pelos próprios agentes políticos. Mas eu queria, à guisa de conclusão, destacar que este catálogo dos princípios fundamentais das relações administrativas guarda relação íntima com o princípio maior erigido pelo Constituinte originário ao patamar de fundamento do Estado democrático de direito. Isto é, a proteção à dignidade das pessoas indistintamente. Nessa quadra, o administrado deixa de ser súdito e é levado à condição de cidadão, com direito, na feliz expressão de Juarez Freitas, a uma boa administração pública. É dizer, uma administração proba, eficiente, voltada para o respeito à dignidade humana, porquanto o homem é, em última análise, o verdadeiro titular e destinatário de todas as manifestações do poder. Bem como para um modelo de gestão que contemple os múltiplos interesses existentes na sociedade. De fato, a dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado democrático de direito, deve ser tomada, consoante observa a professora Flávia Pioldesan, como núcleo básico e informador de todo ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valorização a orientar a interpretação e a compreensão do sistema constitucional. Então, encerro essa palestra, reverenciando esse princípio da dignidade da pessoa humana, com as palavras de Kant. O homem não pode ser empregado como meio para a realização de um fim, pois é um fim em si mesmo, uma vez que, apesar de profano, apesar do caráter profano de cada indivíduo, ele é sagrado, já que na sua pessoa pulsa a humanidade. Muito obrigado.